no domingo passado. Mês de novembro é o mês que nós celebramos o Dia de Ação de Graça. Falar sobre o Dia de Ação de Graça, nós estamos falando sobre gratidão. Então, aos domingos, nós estamos falando sobre esse tema, sobre gratidão. Com isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mesmo sentado, no capítulo 17, e vamos ler os versos 15 e 16. Lucas, capítulo 17, versículo 15 e o verso 16. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 15 e o versículo 16. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Queridos, falar sobre gratidão é algo que é extremamente importante para nós cristãos. E não apenas para nós cristãos, para toda pessoa, até mesmo que não é cristã, ela precisa ser grata a Deus, de alguma forma demonstrar gratidão. E esse texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 17, o texto começa a partir do verso 11, até o verso 19, Jesus aqui vai tratar justamente sobre isso. Só que Jesus aqui ele vai falar a respeito daquele que é grato e daquele que é ingrato. Diferente da gratidão, diferente da gratidão, a ingratidão é algo inerente à natureza humana. Jesus ele mandou 10 leprosos irem se apresentar ao sacerdote para cumprir o mandamento da lei, como diz ali o verso 14, que indo eles foram purificados. E no verso 15 diz que dos 10, observando que foram curados, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Ou seja, Jesus, como diz o texto, estava caminhando para Jerusalém, passando ali por Samaria, como diz o verso 11. E ao entrar naquela aldeia, diz o versículo 12, que aqueles 10 leprosos, ao verem Jesus, começaram a gritar, começaram a falar em voz alta, como diz aí o versículo 13: Jesus, Mestre, compadece de nós. Muito provavelmente, Jesus já estava bastante conhecido pelos seus milagres que ele tinha realizado em muitos lugares. Onde Jesus chegava, coisas aconteciam. Então, provavelmente, esses 10 leprosos já tinham ouvido falar sobre a fama de Jesus. E ao avistarem Jesus, começaram a gritar, começaram a falar alto. Os 10 falaram: Jesus, Mestre, compadece de nós. Mas qual a diferença, meus irmãos, entre os 9 leprosos ingratos e o único leproso grato? Qual a diferença entre uma pessoa que agradece e uma pessoa ingrata? A diferença é que os 9 leprosos ingratos foram seguir sua vida e não voltaram para agradecer. Esses não receberam nenhuma bênção a mais, ou seja, receberam somente a cura física. Já o leproso grato voltou e a ele Jesus disse: a tua fé te salvou.
Diante disso, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, vai nos mostrar algumas características do poder transformador da gratidão. E quais são essas características? Em primeiro lugar, gratidão é ver, enquanto a ingratidão é cega. Em primeiro lugar, gratidão é ver, enquanto a ingratidão é cega. Meus irmãos, a primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Pode receber um grande benefício e não enxergar, mas vê um pequeno detalhe e começa então a falar. Os 9 leprosos, ingratos, não olharam para Jesus, nem o viram. Eles só queriam ser curados. O único ex-leproso grato olhou para Jesus e viu que foi curado. O verso 15, ele nos diz dessa forma. O verso 15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem? Ou sempre percebe o que não te agrada? Olhe e veja as coisas boas acontecendo em sua vida e agradeça a Deus, porque é justamente isso que esse que voltou faz. Ele recebe aqui uma cura física. Aliás, não apenas ele, os 10 receberam, mas apenas um voltou para agradecer. Este homem, esse ex-leproso, fez isso. Dos 10, apenas um lembrou de Jesus. E veja como foi o agradecimento desse leproso que foi curado. Diz o versículo 15 que ele glorificou a Deus em alta voz. A primeira coisa aí que esse que voltou para agradecer, ele nos ensina algo extremamente importante. Tudo, meu irmão, que você vier a fazer, tudo que você vier a receber, nunca deixe, nunca esqueça de agradecer o Senhor. Seja naqueles detalhes tão pequenos, que talvez você não se importe muito, mas não deixe de agradecer a Deus. Aliás, só o fato de nós estarmos aqui já é motivo de gratidão. Só o fato de você acordar com vida já é motivo de você agradecer esse Deus. Imagine, meus irmãos, esses homens aqui. O texto diz que eles eram leprosos. Isso significa o quê? Que eram pessoas excluídas da sociedade, porque aquele que era leproso não podia conviver com as pessoas. Provavelmente, se foram um dia casados, as mulheres o abandonaram, porque não podia ter contato com eles, porque essa doença é contagiosa. E na tradição judaica, quem era leproso não poderia viver dentro da cidade, porque tinha que ficar fora, bem longe da cidade, provavelmente estavam morando nas ruas. E aí ele escuta, eles veem Jesus passando por ali. E ele começa então a gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus então atende aquele clamor. O interessante é que aquele que foi curado, o que voltou para agradecer, diz o verso 16 que ele prostrou aos pés de Jesus. Mostrando aqui para nós humildade, ensinando aqui para nós que nós precisamos ser humildes.
e entender que o nosso Deus é poderoso. Ao se prostrar aos pés de Jesus, ele está dizendo: eu não sou nada, mas eu estou diante daquele que tudo pode. Eu não sou nada, mas eu estou diante daquele que realiza milagres, que é poderoso para transformar vidas. E esse transformou, foi transformado, teve sua vida transformada. Ainda no verso 16, diz o texto também que esse que voltou para agradecer, diz que ele lhe deu graças. Graça é favor imerecido. Não depende dele, desse que voltou para agradecer, mas depende do Senhor. E é interessante que Lucas, que é o autor desse evangelho, diz dessa forma. Percebam aí que Lucas diz que este era um homem samaritano. Meus irmãos, os samaritanos eram desprezados, eram marginalizados pelos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo impuro. Eles viviam na região da Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou muito os judeus porque não rejeitava os samaritanos. Lembram daquela história de Jesus com aquela mulher samaritana? Aquele encontro resultou na salvação daquela mulher. E esse encontro com esse homem que voltou para agradecer gerou também isso. Muito mais do que uma cura física. Esse homem teve uma cura da alma. Ele foi salvo. Ele voltou para agradecer. Essa história, meus irmãos, nos ensina muita coisa. E uma das coisas que essa história nos ensina é que a nossa vida precisa ser vida de gratidão. Você precisa ser grato a Deus o tempo todo. Todos os dias, todas as horas. Você precisa agradecer. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me abençoado. Nós estamos chegando, meus irmãos, no final de um ano. Talvez esse ano tenha sido um ano difícil para você. Mas apesar disso, eu tenho certeza que você tem coisas para agradecer. Então, Jesus está ensinando aqui, através desse texto, que nós precisamos ser gratos. Mas talvez você me pergunte: mas pastor, qual é a segunda característica da gratidão? A segunda característica da gratidão, meus irmãos, é que a gratidão é lembrar e a ingratidão é esquecer. A gratidão é lembrar e a ingratidão é esquecer. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Talvez os 9 leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, dizendo que não se lembravam mais quem os curou. Ou se esqueceram do lugar que Jesus estava, mas o fato é que se esqueceram. Para o único leproso, para o único ex-leproso grato, o rosto de Jesus era inesquecível. Ele procurou saber onde Jesus estava para agradecer. E aqui é interessante, meus irmãos, porque a murmuração faz com que você esqueça o que não deveria esquecer e se lembre do que deveria esquecer. Aqui a lembrança é para tudo que Deus já fez. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, do verso 12, o texto diz assim: lembre-se das maravilhas que Ele fez, de seus prodígios e dos juízos de seus lábios. E a pergunta que eu faço é:
Você tem lembrado, meus irmãos, das maravilhas de Deus? Você tem lembrado das bênçãos que o Senhor tem dado a você? Você tem tirado um tempo para agradecer a Deus pelas maravilhas que o Senhor tem derramado na sua vida? Como tem andado a sua vida? Você é grato ou você é ingrato? A pessoa ingrata, meus irmãos, não se lembra do que lhe foi feito, mesmo que tenha sido alguns segundos. Sua mente é bloqueada para não lembrar o que recebe de bom. Mas o que acontece de ruim, ele ou ela se lembra todos os dias. Mesmo que tenham se passado anos. A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar porque está sempre ocupado pensando em si mesmo. Enquanto a pessoa grata se lembra de detalhes. Mesmo que a pessoa que lhe ajudou tenha se esquecido de bom que o fez. E é o que aconteceu aqui com esses 9 leprosos. Receberam uma bênção. Eram pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade, mas quando tiveram um encontro com Jesus, a sua vida mudou e mudou para sempre. Mas o que fez os 9? Foram embora, não voltaram para agradecer a Jesus, nem lembravam mais de Jesus, nem lembravam do local onde foi curado. Você se lembra, meus irmãos, de algo de bom que alguém tem lhe feito, mesmo que seja algo pequeno, como uma gentileza, por exemplo? Se sim, agradeça, pois foi isso que o ex-leproso fez. Veja o que diz aí, o verso 16 e o verso 17. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Meus irmãos, sabe o que o verso 17 nos ensina nessas 2 perguntas de Jesus? Muitas pessoas recebem cura e outros benefícios de Cristo, mas pouco o honram com sua gratidão. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas têm recebido benefícios da graça de Deus, mas poucos lembram de agradecer. Poucos lembram de dizer: Senhor, muito obrigado por essa ajuda que o Senhor me deu, por essa bênção que o Senhor me deu. Poucos lembram disso. Olhe para o mundo. Quantas guerras estão acontecendo aí, e antes dessas 2 primeiras guerras que estão acontecendo aí, nós já tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Doenças como devastaram cidades, como essa última que nós tivemos. E você já parou para pensar por que Deus não destrói esse planeta? Porque apesar de tanta ingratidão, o Senhor ainda olha para esse planeta por causa da igreja que está aqui. A igreja que está inserida no planeta Terra, que continua orando e agradecendo a Deus. E Deus então tem agido com misericórdia. Porque se não fosse isso, irmãos, esse planeta já teria sido destruído. Porque pessoas há muita ingratidão, como se vive. Há outros também que recebem bênçãos do Senhor. Recebem aquele milagre de tanto tempo estava esperando. E depois que recebe, vai embora. Nunca mais volta à casa do Senhor para agradecer. Temos isso também. Também temos isso. Ingratidão no meio do povo de Deus.
O Senhor tem agido com misericórdia, perdoando os nossos pecados. E apesar disso, muitas vezes nós somos ingratos com o Senhor. O verso 17, ele ensina justamente o contrário. Quando o versículo 17 diz aí: então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Porque só um voltou. Que muitas pessoas, meus irmãos, recebem curas e outros benefícios de Cristo, mas poucos são aqueles que honram o Senhor com sua gratidão. Então, meus irmãos, esse é um texto que nos leva a essa reflexão, e principalmente nesse mês que nós estamos aqui, que é o mês de novembro, é um mês onde nós celebramos o dia de ação de graça, o dia de pararmos pelo menos alguns minutos, algumas horas e nos ajoelharmos, prostrar diante do Senhor e dizer: oh, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, muito obrigado, porque mesmo passando por momentos difíceis na minha vida, o Senhor o tempo todo esteve ao meu lado. Mas talvez você me pergunte: mas pastor, quais são as características do poder transformador da gratidão? Em primeiro lugar, a gratidão é ver, enquanto a ingratidão é cega. Em segundo lugar, gratidão é lembrar, e a ingratidão é esquecer. Mas em terceiro lugar, gratidão é falar, e a ingratidão é se calar. É o que nós vemos aqui nesse texto. Veja o que diz os versos 15 a 18. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Percebam, meus irmãos, que o ingrato se cala diante do que ele recebe de bom, mas fala bem alto quando quer pedir algo. Abre a boca, ainda mais para reclamar, caso lhe falte alguma coisa que ele gostaria de ter. É o que nós vemos aqui, porque logo no início do texto, o versículo 13 diz assim, verso 12 e 13: ao entrar numa aldeia, saíram no encontro dos 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Aqui nós temos os 10 gritando, os 10 falando bem alto, pedindo a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor. A pessoa grata, meus irmãos, não fica em silêncio, mas agradece mesmo pelas pequenas coisas que recebe. Os 9 leprosos ingratos chegaram gritando, pedindo para ser curados, como diz os versos 12 e 13. Mas depois não falaram nada. O único ex-leproso grato voltou dando glórias a Deus em alta voz, como diz o verso 15. Sabe o que o verso 15 nos ensina? Não adianta apenas lembrar o que recebeu de bom. É preciso também expressar, verbalizar, para que o outro saiba. Você tem falado palavras de gratidão?
ou tem se calado? Os 3 verbos podem nos ajudar a agir com gratidão. Ver, lembrar e falar. Veja, lembre e fale, agradecendo a Deus e as pessoas que Deus coloca em sua vida. Peça ao Senhor para que Ele mude o seu olhar, sua mente e os seus lábios. E agradeça, meu irmão, minha irmã, as misericórdias do Senhor. Porque é isso que esse que voltou faz. Só Ele volta para agradecer. Só Ele lembra que se não fosse Jesus, eles iam continuar leprosos. Gratidão, meus irmãos, faz parte do contexto na vida daquele que é cristão, daquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Porque foi por pura misericórdia que nós fomos salvos. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir nesse mundo, para tomar o cálice da ira do Pai em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para dizer para mim e para você: perdoados estão os seus pecados, para escrever o seu nome no livro da vida, onde nada e ninguém pode retirar você de lá. E às vezes nós estamos muito ocupados para agradecer ao Senhor. Às vezes nós estamos muito ocupados e não lembramos de agradecer as maravilhas que o Senhor tem feito em nós. Você é um ingrato ou você é grato? Qual desses você se identifica aqui, irmãos? Esse texto, meus irmãos, registrado aqui no Evangelho de Lucas, nos ensina justamente isso, que a gratidão precisa estar colada em nós. Tudo o que você vier fazer, você precisa ser grato a Deus. Deus é tão bom, tão misericordioso, que muitas vezes coloca pessoas que você nunca ia imaginar, que às vezes você nem conhece, para abençoar a sua vida, para ajudar você, ajudar a mim. E nós temos sido gratos por causa disso. Temos demonstrado essa gratidão diante de Deus, diante das misericórdias do Senhor. Porque é isso que Jesus ensina aqui. 10 homens com uma doença muito séria. Ninguém queria chegar perto. Imagina essas pessoas, meus irmãos, que não conversavam com ninguém, excluídos da sociedade, ninguém queria ficar perto. Eram humilhados todos os dias. E um dia, o Salvador Jesus Cristo encontra com eles e purifica, cura eles. E o que Jesus espera? Gratidão. Mas ele vai encontrar ingratidão de 9 pessoas e gratidão de uma só. Esse não é o único momento de ingratidão que Jesus experimentou. Lembra quando Jesus foi capturado? Que Pedro reage, corta a orelha daquele mal. E aí o texto está, avançamos no texto. Alguém reconhece ele, não é aquele ali que segue Jesus? Esse é Pedro. E diz o texto o quê? Que Pedro nega Jesus.
ingrato. Judas, quanto tempo caminhou com Jesus, viu os milagres, experimentou a graça de Deus, mas vendeu Jesus por 30 moedas. Ingrato. Então, meus irmãos, a ingratidão faz parte da natureza caída do homem. Mas quando esse homem pecador tem um encontro com a graça, um encontro com Jesus Cristo, a ingratidão precisa sair da vida dele. Ele agora precisa ser uma pessoa grata. Ele agora precisa agradecer, porque ele estava perdido e foi encontrado e Jesus o salvou. Por isso eu e você, todos nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. Porque nós estamos aqui por pura misericórdia. Nos salvou, transformou as nossas vidas, perdoou os nossos pecados. Apesar de o Senhor saber que quando eu terminar o culto aqui, nós vamos voltar a pecar, e mesmo assim Ele te perdoa mais uma vez. Então nós precisamos ser gratos a esse Deus Todo-Poderoso. Para terminar, esse texto traz aqui para nós 3 aplicações que eu quero deixar aqui. A primeira aplicação que esse texto apresenta para nós é que agradecer a Deus é essencial para a nossa saúde espiritual. Disse Jesus para aquele leproso que voltou para agradecer a Jesus: a tua fé te salvou. Todas as vezes que eu leio esse texto, meus irmãos, eu fico emocionado. Porque esse que voltou para agradecer a Jesus, ele recebeu muito mais do que uma cura física. Ele recebeu a salvação. Aqueles outros 9 que foram curados fisicamente, não foram salvos. Estão perdidos. Eternamente perdidos. Então o que isso nos ensina, meus irmãos? Que o Deus das bênçãos é melhor do que a sua própria bênção. Segunda aplicação que esse texto nos ensina é que o agradecimento nos leva a reconhecer a soberania do Senhor. Verso 13 até o verso 16 diz assim: que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Percebam, meus irmãos, que o agradecimento leva a reconhecer que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo, que basta uma palavra do Senhor para que vidas sejam transformadas. Mas a gratidão, meus irmãos, abre portas para uma relação mais profunda com Deus. A gratidão abre portas para uma relação mais profunda com Deus. Veja o que diz aí o verso 17 até o versículo 19. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro, que disse: levanta-te e vai, a tua fé te salva. Isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. Todas as vezes que eu leio esse texto, somente agora para preparar essa mensagem para hoje,
me veio à mente o nosso querido irmão Vanderlei, porque foi no velório dele que eu preguei nesse texto. E quem conheceu o Vanderlei antes e depois na sua segunda fase entendeu isso, que esse leproso que voltou para agradecer a Deus. Nunca mais vou esquecer quando eu, o prefeito Reginaldo, Valci, estivemos lá na casa dele na sexta-feira. Na segunda ele ia para o médico. Ele disse: pastor, segunda-feira eu estou descendo para ser internado. Se eu não voltar, se os meus olhos fecharem, quando abrir, estarei diante do meu Salvador. Eu conheci um homem aqui, muito mais do que a cura física. Ele recebe algo muito mais profundo e melhor, que é a sua salvação. Ele volta, agradece, se prostra ao Senhor, e o Senhor Jesus diz para ele: tua fé te salvou. Gratidão é isso, irmãos. É reconhecer que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus realiza milagres, que o nosso Deus salva. Gratidão abre portas profundas com Deus. Quem era esse que voltou? Não era ninguém. Ninguém conhecia. Não tinha nenhuma comunhão com o Senhor, mas a partir do momento que ele volta para agradecer, e o Senhor Jesus diz: tua fé te salvou, aqui começa uma comunhão profunda com ele. Aqui, esse homem encontrou com o Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. A gratidão abre portas para um relacionamento mais profundo com Deus. Nunca deixe de agradecer o seu Salvador. Senhor, muito obrigado pela promoção que eu recebi no trabalho. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me permitiu passar no vestibular e agora estou na faculdade. Senhor, muito obrigado porque eu consegui passar, agora saí do primeiro ano, estou indo para o segundo ano, estou indo para o terceiro ano. Senhor, muito obrigado porque nas noites difíceis, onde eu estava estudando para aquela matéria, o Senhor me abençoou e eu consegui tirar boas notas. Não é isso, nossa irmã Ivonete? Então, meu irmão, minha irmã, é momento de graça, é momento de sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. O agradecimento, e aqui eu concluo, do samaritano, nos ensina que a gratidão é um caminho para a cura. Ao reconhecermos a misericórdia de Deus e expressarmos nossa gratidão, experimentamos o poder transformador da gratidão. Sejamos como esse ex-leproso, agradecendo a Deus em todas as circunstâncias. Ah, pastor, esse ano foi um ano difícil, mas eu continuo dando graça. Senhor, pastor, esse ano estava indo bem no meu trabalho, mas de repente as coisas mudaram no trabalho e eu acabei sendo mandado embora, agora estou desempregado. Continue dando graça. Ah, pastor, fui promovido no meu emprego. Continue dando graça. Ah, pastor, semana passada eu não tinha quase nada para comer. Continue dando graça. Ah, pastor, esse ano eu tive problemas sérios com minha saúde. Fiquei internado, fiquei doente, passando por situações complicadas. Continue dando graça. É assim, meu irmão, que nós fomos chamados.
Fomos chamados para sermos gratos a Deus, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ir em nosso lugar na cruz. Então, que tenhamos o coração gratos a Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.